A graça e a paz do Senhor. Nós vamos começar esse louvor, cantando esse louvor para pedir a Deus que nesse momento, que Ele venha tocar o nosso coração, que Ele venha acender o fogo em nós. Acende o fogo em mim. Se o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, você conhece. Acende o fogo outra vez, ó, vem me corrigir com seu amor. Acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me honrar. Não me envergonharei, acende o fogo em mim. Senhor Deus, nós queremos te pedir que Tu venha acender o fogo em nós, Senhor. Nesse momento, Senhor, que Tu venha fazer com que nós possamos a cada dia mais Te buscar, Senhor, e permanecer firme, Senhor, na Tua palavra, Senhor, permanecer firme nos Teus caminhos, Senhor. Vem, Deus, acender o fogo novamente em nós, Pai. Vem nos transformar. Vem restaurar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Não deixe o meu amor se esfriar. Acende o fogo em mim, nem a visão morrer. Clamando estou, acende o fogo em mim. Sei meu coração, você conhece. Acende o fogo outra vez, ó, vem me corrigir com seu amor. Acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou. Acende o fogo em mim. Aleluia. Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno ao Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se senta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Yah.
te adorarei. Está vestido de arco-íris, sons de trovões, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Deus eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e há de vir. Uma criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e há de vir. Uma criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Olá, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor para todos. Queridos, com muita alegria, com mais um domingo, nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, que a gente está aqui para escutar de sua palavra, né, de seus ensinamentos. Irmãos, essa semana eu estava, nos meus devocionais, nos meus momentos de comunhão com o Senhor, eu estava pedindo a Ele que Ele me desse uma palavra, né? Que Ele colocasse algo no meu coração para que eu pudesse ministrar nesse domingo, né? E a palavra que Deus me deu, irmãos, foi... Até compartilhei o tema no grupo da igreja, né? Que é os males das motivações erradas. E hoje a nossa conversa, a nossa mensagem, ela vai ser relacionada, né? A esse tema, né? Sobre as motivações erradas que surgem em nós e que muitas das vezes nós escolhemos. E a questão da motivação, irmãos, a motivação eu posso descrever ela como um ato ou efeito de motivar, de despertar o interesse por algum desejo que é despertado em nós. Então, a motivação, irmãos, ela se dá em nós a partir de um sentimento ou de um desejo que é despertado em nós por alguma coisa. Vou dar algum exemplo aqui para vocês. Muitas das vezes a gente sente desejo de comprar, por exemplo, um celular novo, ou um transporte, ou alguma coisa. E quando a gente esse desejo ele vem sobre nós, ele desperta uma motivação que nos motiva e nos conduz a fazer de tudo, muitas das vezes, para poder adquirir aquilo que nós queremos, que nós desejamos. E muitas das vezes, irmão, nós erramos porque... Não sei se com você é assim, já queria até que puxar a nossa orelha, né? Dar um puxãozinho de orelha em nós, né? É que muitas das vezes, irmão, nós, quando é para adquirir alguma coisa que nós queremos, que vai satisfazer o nosso ego, nós encontramos motivação onde não tem.
Menino quer ver um cara motivado a trabalhar, né? Seja de noite, de dia, enfim, o dia todo, se for possível, né? É ele desejar alguma coisa e ele colocar no coração dele que ele vai conquistar, né? Então, é isso. E muitas vezes nós pecamos e nós erramos, eu posso dizer assim, porque muitas das vezes quando se trata em relação ao reino de Deus, as coisas do Senhor, nós colocamos corpo mole. Nós mesmos muitas das vezes criamos obstáculos. Nós dizemos, não, cara, estou com muito corrido, não tenho tempo, agora não dá e tal, enfim, a gente entra mil desculpas. Mas quando é para fazer algo para nós, que vai satisfazer o nosso ego, menino, nós no instante resolve, nós no instante encontra motivação onde não tem, né, trabalho, sol, chuva, pode o que for, mas nós estamos ali, né, se esforçando, se matando para conseguir aquilo que nós queremos. E os males, irmão, das motivações, que eu queria destacar aqui, eu queria começar destacando alguns males de motivações que eu vejo que existem no nosso meio, né, e que muitas das vezes deixa pessoas angustiadas, né, e tristes por conta das motivações erradas. Eu queria destacar duas, poderia destacar mais, mas eu não quero me prolongar muito, mas eu queria destacar dois tipos de motivações que pode causar certo tipo de males em nós. A primeira, né, é a frustração. Quando nós fazemos as coisas, irmão, pensando sempre em agradar outro, seres humanos, pecadores, falhos que nem nós temos uma tendência a ser pessoas frustradas, pessoas que têm uma tendência a se frustrar ou se decepcionar com uma determinada situação. E isso eu particularmente, irmão, para mim isso é muito nítido. Quando eu fui me internar na clínica de recuperação, eu tinha um pouco de dificuldade, irmão, no começo do meu tratamento, com motivações erradas, porque, como eu já cheguei a comentar com algumas pessoas, eu tive uma infância muito difícil, né, de rejeição, né, por parte do meu pai. E quando eu cheguei na clínica, eu descobri que eu tinha um sentimento muito forte em mim, que era o sentimento de complexo de inferioridade. Eu tinha uma facilidade, irmãos, de me achar inferior a outras pessoas, ou que eu achava que ninguém via algo de bom em mim. E no começo do meu tratamento, uma das motivações que mais me prejudicou foi eu querer fazer as coisas, irmão, sempre para querer ser aceito ou para querer aparecer. Como eu falei para vocês, como esse sentimento estava sobre mim de complexo de inferioridade, eu achava que a maneira de eu ser aceito era eu tentando agradar as pessoas, fazer as coisas para os seres humanos, para os líderes da clínica, para a pastora da Leão de Judá. Irmãos, isso era um engodo. Porque mesmo de vez em quando eu ganhando um elogiozinho aqui e acolá, mas eu me frustrava. Porque muitas das vezes eu fazia determinada coisa motivado a ganhar um elogio ou a ganhar uma recompensa ou qualquer coisa do tipo em relação ao outro, que quando eu não ganhava, eu ficava triste, ficava desmotivado, tava com vontade de sair da clínica e ir embora, que rapaz, ninguém me valoriza aqui, não sei o que. Não podia ser assim. Porque qual era a mentalidade que devia estar na minha mente? Não estou dizendo aqui que não é bom a gente receber um elogio, porque é bom, é motivador a gente receber um elogio. Mas o ruim é quando nós focamos somente em fazer as coisas e em receber elogio. Então, qual era a motivação que era para estar no meu coração e na minha mente? Era que eu devia fazer as coisas ali na clínica para o Senhor, para Deus, não para querer ganhar elogios. Quando eu cheguei, logo depois que eu estava um tempo de tratamento, irmão, já mais de 3 meses, eu comecei a vender os negocinhos da clínica para ajudar o projeto. E eu caí no engodo, irmão, de sempre querer fazer as coisas para querer agradar a clínica, para querer mostrar que eu era o melhor vendedor. Irmãos, eu chegava a vender 3, 4 vezes por dia, eu levava 60 kitzinhos, vendia logo no instante, voltava na clínica com maior correria. E eu gostava daquilo porque aquilo me fazia mostrar que eu era o melhor vendedor da casa, né? E a minha motivação sempre era essa. E as coisas que eu mais ganhei, né, foi frustração. Porque muitas das vezes, quando eu não conseguia vender tudo, eu ficava com raiva, chateado com tudo. Porque as coisas não aconteciam conforme eu queria.
E eu passei por isso porque eu tenho certeza, se a minha motivação fosse, meu irmão, Senhor, estou fazendo esse trabalho aqui para abençoar a tua casa, seja feita a tua vontade, se eu conseguir vender 60 ou 30, amém. Estou aqui para fazer a tua obra. Só peço que o Senhor abençoe esse trabalho, porque como o Senhor sabe, a gente vendemos esses kits para poder a clínica ter condições de ajudar outras pessoas que não têm condições, assim como a minha mãe não tinha condições e eu recebi essa vaga, né? Estou aqui sem pagar nenhum tostão na clínica, então eu quero que outras pessoas também tenham essa oportunidade. Então por isso que eu te peço para tu abençoar esse trabalho que eu vou fazer. Só que não, irmãos, a minha motivação era totalmente outra. Como eu falei para vocês, a única coisa que eu adquiri foi frustração, foi decepção comigo mesmo e até mesmo com as pessoas. Então, a primeira coisa que nós adquirimos com motivações erradas é a frustração e decepção. Segunda coisa, as nossas motivações, irmão, que surgem dentro de nós, ela muitas das vezes ela nos engana. Ela nos leva por caminhos, como bem falou Provérbios, né? Por caminhos enganosos, que aos nossos olhos são caminhos bons, mas que no final levam para a morte, seja ela física ou seja ela espiritual. E um exemplo disso, de um cara assim que começou super bem o seu ministério, o seu reinado, que foi o primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul. Quem quiser ler um pouco a história de rei Saul, está ali no primeiro livro de 1 Samuel. E o texto vai falar, irmãos, a Bíblia vai falar que Saul, ele começou bem o seu reinado, com a motivação de querer agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, né? Só que no decorrer do tempo, no decorrer do seu ministério, no decorrer do seu reinado, Saul começou a se perder, ao ponto de fazer as coisas, de estar reinando não mais para Deus, mas para seres humanos. E uma da prova disso é que quando Davi começou a ganhar um pouco de espaço, depois que Deus já tinha rejeitado Saul como rei, né, Saul ele ficava com inveja quando as pessoas, né, elogiavam Davi, e sendo que Davi não fazia nada contra o rei Saul. E o rei Saul podendo estar feliz que tinha um guerreiro abençoado, que fazia ali, né, que ia para as batalhas, Deus estava com ele, Deus abençoava, mas não, Saul fica revoltado. E Davi, o rei Saul, irmãos, ele estava preocupado com elogios do povo. E a gente vê que é totalmente diferente do rei Davi, do rei Davi. O que é interessante é que quando o rei Davi ele peca, irmãos, né, ali que ele erra também, e vem um castigo sobre ele, o Davi ele não se preocupa em nenhum momento, irmão, com o que as pessoas vão falar. A gente não vê nenhum relato de Davi se preocupado com isso. A gente vê ele no Salmo 51, né, aquela oração de arrependimento linda, a qual a preocupação de Davi não era nem com o que ele tinha, com o que as pessoas achavam. A preocupação dele era perder a alegria da salvação. A recuperação era de perder a presença de Deus sobre a vida dele. A preocupação de Davi era em perder a alegria da salvação, como eu falei. Então Davi não estava preocupado com a opinião dos outros ou com o que ele tinha conquistado. Não, a preocupação dele era Deus. Nós vemos, irmão, a diferença de Davi e Saul, das motivações que estavam no coração desses dois homens. Então, queridos, o outro engodo, o outro mal das nossas motivações erradas, das nossas motivações que tentam fazer com que nós fazemos coisas aos outros, né, para aparecer, qualquer coisa assim do tipo, é nos enganar, é nos levar por caminhos que muitas das vezes aos nossos olhos tudo ok, tá certo, é por esse caminho que eu devo ir. Acho que no final vamos matar espiritualmente, né? E o texto que nós vamos refletir hoje, que vai ser o texto base da nossa mensagem, vai ser o texto de Atos, capítulo 5, do verso 1 ao 4. É uma história que muito conhecida, que é de Ananias e Safira. E eu queria ler com vocês. Fala assim: um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia?
e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Irmãos, a igreja primitiva aqui nesse tempo, nesse contexto aqui de Ananias e Safira, eles tinham sido impactados, pode-se dizer, pelo espírito de generosidade. Ao ponto que a Bíblia vai relatar, irmãos, que não havia pessoas necessitadas entre eles. E uma das atitudes que as pessoas tinham constantemente ali naquela época, era aquele que tinha mais, vendia, né, suas propriedades, para abençoar aqueles que não tinham, aqueles que estavam na miséria. É tanto que no capítulo 4, antes de chegar no capítulo 5, a gente vai ver que Barnabé, né, também teve essa atitude de vender uma propriedade, um terreno, e pegar o dinheiro e dar aos pés dos apóstolos, para os apóstolos pegar esse dinheiro e abençoar a vida daqueles que não tinham, aquelas pessoas que estavam precisando. E a primeira aplicação que eu queria aqui fazer nessa mensagem era em cima do verso 4. No finalzinho, em cima dessa pergunta que Pedro faz para Ananias, que ele fala: o que levou a pensar em fazer tal coisa, Ananias? E eu refletindo, irmãos, nesse texto e analisando essa história, esse relato, me veio à mente possíveis motivações que levaram Ananias e Safira a ter essa atitude. A primeira possível motivação que estava no coração de Ananias, que levou ele a pensar e a praticar, né, a mentira, foi ele querer aparecer. Porque, como eu falei para vocês, as pessoas estavam sendo impactadas, né, pela generosidade. Estava todo mundo, irmãos, sendo generoso. Aquele que tinha mais vendia aquele que não tinha para abençoar aquele que não tinha. Então Ananias e Safira, por fazer parte desse grupo, eles também, né, tiveram a mesma atitude. Só que com a motivação errada. Porque creio eu que a motivação de Barnabé e das outras pessoas que fizeram isso foi somente para ajudar aquelas pessoas que estavam precisando, né? Porque eles entenderam de verdade o evangelho de Jesus. Já Ananias e Safira, eles não fizeram com esse propósito, com essa motivação. Creio eu que a motivação deles, irmão, foi querer aparecer, fazer aquilo dali, pegar parte dos seus bens e abençoar, né, dar para os apóstolos, porque eles não queriam ficar para trás. Aí é onde chega a segunda possível motivação que Ananias e Safira tiveram para ter essa atitude, que é aquele ditado bem popular: Maria vai com as outras. Às vezes eu meditando no texto, eu fico imaginando como é que foi o diálogo de Ananias e Safira. A Bíblia não relata, como a gente vê quando Pedro pergunta. Não tem a resposta de Ananias, né? Então é por isso que eu estou especulando aqui, fazendo uma especulação, imaginação minha do texto. Então, às vezes eu fico imaginando que foi mais ou menos assim a conversa. Ananias chega em casa: mulher, como tu tá vendo aí, o povo tá tudo vendendo as suas propriedades aí, abençoando, e nós não queremos ser chamados, assim, eu não quero ser chamado de mão de vaca não, né? Então, vamos fazer disso, nós vendemos aquele terreno ali que nós temos, nós pegamos ali o dinheiro todinho, aí metade nós guarda e a outra metade nós dá para Pedro. Aí nós diz que é todo, né? Porque aí nós fica no mesmo patamar que a galera ali, não fica para trás não fica sendo chamado de pão duro, né? Então, e eles foram lá e fizeram. Então eu acredito, irmão, que foi mais ou menos assim o diálogo que Ananias teve com a sua esposa, né? Que ele ser Maria que vai com as outras, viu aquilo dali, né? Quis fazer só porque os outros estão fazendo, sendo que não pode ser assim. Porque a motivação, irmão, que tem que estar em nós, a gente vai ver mais um pouquinho para frente, tem que ser sempre fazer as coisas como se estivesse fazendo para o Senhor. Porque nós estamos aqui, irmãos, para agradar a Ele e para fazer a vontade dEle. E a outra motivação, irmãos, que eu acredito que muitas das vezes nos faz viver no engodo, né? E eu queria citar aqui um outro personagem bíblico,
qual a Bíblia relata, que também se prejudicou muito, né, por ter a motivação errada no coração, que foi a história de Simeão. No livro de Atos, irmão, no capítulo 8, a partir do verso 9, lá vai contar a história de Simeão. Simeão, irmãos, era um feiticeiro que tinha, se eu não me engano, em Samaria, né, que era muito popular, era muito conhecido. Pessoas vinham de vários lugares para ver Simeão fazendo aquilo que ele fazia, né, as suas feitiçarias. E quando Filipe foi pregar nessa cidade onde Simeão morava, muitas pessoas creram no Evangelho. Inclusive, a Bíblia fala que Simeão também creu no Evangelho de Jesus, que ele também aceitou, né, o Evangelho de Jesus. E quando os apóstolos vieram, Pedro e João, para impor as mãos sobre as pessoas que creram no Evangelho, para receber o Espírito Santo, Simeão, ele pensou que ele podia comprar aquele poder. E ele chega para Pedro, e Pedro, né, tentando negociar com Pedro, que se Pedro colocasse a mão sobre ele para ele receber também um poder, ele dava o dinheiro para Pedro. E Pedro repreende ele, dizendo: meu irmão, está aqui, a tua intenção do teu coração é mal. E a gente vê, irmão, que o único que não recebeu o Espírito Santo foi Simeão, porque a intenção do coração dele, a motivação do coração dele era pecaminosa, era uma barganha que ele queria fazer. E quantas pessoas hoje, irmãos, têm feito isso, principalmente por conta dessa teologia que é pregada, a teologia da prosperidade, onde é proposto para as pessoas uma barganha com Deus, que se você der isso, se você der aquilo, você vai ser abençoado, se você der 100, você vai ganhar 200, enfim. Pessoas têm se achegado a Deus, irmão, com essa motivação de sempre querer algo em troca, de nunca fazer as coisas para o Senhor, pensando no Senhor, é sempre pensando em algo em troca, fazer isso para poder receber algo em troca, seja um elogio, seja qualquer coisa. Isso está errado. Nós precisamos direcionar o nosso coração, irmãos, como se estivesse fazendo as coisas para o Senhor. É como o nosso Senhor Jesus, Ele nos ensina em sua palavra, no livro de Mateus, no capítulo 6, que Ele fala que quando a gente for praticar nossas boas obras, não pratique diante dos homens, a fim de serem vistos. Aí Ele começa a falar: se você der esmola, né, dê com a direita, que a esquerda não veja. Se você for jejuar, não seja que nem os escribas, que gostam de deixar o rosto todo triste, sujo, descabelado, para mostrar que está jejuando, mas que você lava o seu rosto, penteie o cabelo, né? E não fale para ninguém que você está jejuando, porque o Pai que está em secreto lhe vê, Ele recompensará. Aí Ele fala também da oração, que nós não oremos como os escribas e os fariseus, porque eles gostam de orar em praça pública, né, com as orações longas para serem vistos, mas que nós entremos no nosso quarto, que em secreto, fechamos a porta e em secreto oramos ao nosso Pai, porque Ele que está nos vendo nos recompensará. Então Jesus, o próprio Jesus também nos ensina, irmãos, a gente procurar sempre a fazer as coisas para o Senhor, sabendo que qualquer tipo de recompensa vem dele, e nunca fazendo e receber algo em troca. E a segunda parte de aplicação desse texto que nós lemos de Ananias está na outra pergunta que Pedro fez para Ananias, que está no versículo 3, que fala assim: então Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Então Pedro, ele pergunta para Ananias: Ananias, por que, cara? Tu permitiu que Satanás enchesse teu coração ao ponto de você chegar de mentir, não a mim, mas ao Espírito Santo, a Deus? E o que é que nós aprendemos aqui, queridos? É que Satanás, ele tem uma certa parcela de culpa das nossas motivações erradas que surge dentro de nós. No livro de Pedro, na carta aos Pedro, a epístola de Pedro, na primeira carta, no capítulo 5, no verso 8, Pedro, ele vai afirmar, irmãos, que o diabo é como um leão que passa 24 horas ao nosso derredor, procurando uma oportunidadezinha para derrubar, para tragar, né, para, enfim, devorar, né, a presa. E então, queridos, a maioria das nossas motivações erradas
pode-se dizer que o inimigo, ele tenta, né, fazer com que nós, tentar nos conduzir a fazer coisas que não agradam ao Senhor, como a gente vemos aqui que aconteceu com Ananias, como vemos também no Jardim do Éden, antes da queda de Adão e Eva, onde eles estavam ali no paraíso e a serpente, né, tentou seduzir, né, com uma conversinha barata Adão e Eva, e conseguem, né? Então, queridos, pode-se afirmar que uma boa parte das nossas motivações erradas que surgem dentro de nós, o diabo ele tem uma parcelinha de culpa nesse negócio. A segunda coisa que nós percebemos em relação às nossas motivações é que boa parte das nossas motivações negativas, das nossas motivações erradas que surgem dentro de nós é por conta da nossa natureza pecaminosa. Porque sabemos, irmão, que cada um de nós temos uma tendência e temos uma inclinação para pecar, para fazer o que é errado. E, como eu falei no começo para vocês, as motivações, elas surgem a partir de um desejo ou de uma necessidade que é despertado em nós. Então, olhando para dentro da gente, como seres humanos, que o próprio Jesus falou que é do homem, do dentro do coração do homem, de dentro, que vem os maus pensamentos, que vem a imoralidade, que vem a inveja, a mentira, a vaidade, tudo aquilo que não agrada a Deus, vem de dentro de nós. Então, boa parte das nossas motivações erradas, que podem nos levar por caminhos tortuosos, ela vem de dentro, vem da nossa natureza pecaminosa. E cabe a nós, irmãos, e é de suma importância que eu e você aprenda a dominar essas motivações erradas, essas motivações negativas. O próprio Jesus, irmãos, Paulo, ele fala a carta aos Gálatas, ele fala uma coisa bem interessante, quando ele vai descrever, relatar sobre, né, o Espírito Santo e a carne, que ele fala que eles constantemente estão brigando em atrito para ter domínio sobre nós, né? E no livro de Gênesis, ali no capítulo 4, no verso 7, vai relatar a história de Caim, né? Que quando ele e seu irmão levam ali a oferta para Deus, Abel, e a oferta de Abel aceita e a dele não, e que o rosto dele se transforma e Deus tem um diálogo com ele. E eu acho interessante que na parte final da conversa que Deus teve com Caim, Deus fala assim para Caim: saiba que o pecado o ameaça à porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então Deus ele fala assim para Caim: Caim, ó, está surgindo aí dentro de ti o pecado. Ele vai tentar te dominar para o ponto de tu querer fazer algum mal para o teu irmão, mas cabe a tu a dominá-lo, a dizer não para esse sentimento. Então é isso que nós precisamos fazer: dominar os nossos desejos, que vai tentar nos motivar a fazer coisas que não agradam a Deus, que não faz parte, né, daquilo que Deus quer da gente. Eu me lembro, irmão, que quando eu cheguei aqui na comunidade, surgiu dentro de mim, despertou o interesse dentro de mim de querer pedir o pastor Romilton para pregar, para querer aparecer. Da onde eu vim, irmãos, da igreja pentecostal, a gente lá nos pentecostais eles gostam muito de falar em público, né, eles amam o microfone. E eu sempre tive um pouco de facilidade de falar em público. Mesmo eu não me achando que eu falo assim super bem, eu preciso muito melhorar minha dicção, né? Mas eu sempre gostei, eu sempre tive um pouco de facilidade de falar em público, até mesmo por conta do trabalho que eu exercia na clínica, que eu tinha que pregar constantemente para os meninos. Eu trabalhava dentro dos coletivos, vendendo os negocinhos da clínica, às vezes falava com 50, 40 pessoas de uma vez, às vezes pregava dentro do coletivo. Então eu sempre tive a oportunidade de se expressar publicamente, né? E eu fui uma pessoa tímida, eu desenvolvi isso na clínica. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei com essa vontade. Só que a minha motivação, irmãos, era em querer aparecer, e não em querer fazer as coisas com uma boa motivação. E qual era a boa motivação? Era eu querer para somar, querer pregar para somar, para ajudar o pastor da comunidade, para edificar a vida dos meus irmãos. Não querer pregar para querer aparecer ou para querer ganhar qualquer tipo de elogio.
Então o que foi que eu fiz? Rapaz, essa motivação não é de Deus, eu vou ficar na minha e não vou pedir o pastor Romilton. Aí se passou mais ou menos quase um ano a gente fazendo discipulado, e um certo dia o pastor Romilton chegou para mim: Bruno, eu queria que tu pregasse no culto de domingo. Eu falei: dá certo, pastor. Só que quando eu vim pregar, irmãos, eu já estava tratado daquela motivação. Aquela motivação ela já não estava mais no meu coração. E eu vim pregar com uma motivação diferente. Vim pregar com a motivação de querer servir a comunidade, de querer somar na comunidade, né? E tinha sumido. E nesse período que eu passei, irmãos, eu fui muito tratado aqui na igreja, porque, como eu falei para vocês, eu sempre tinha uma dificuldade na minha infância por causa da rejeição. Eu tinha esse complexo de inferioridade. Eu queria sempre fazer as coisas para querer aparecer na clínica. Isso, querendo ou não, de vez em quando, isso refletia em mim ainda. E logo quando eu cheguei na comunidade, isso quis refletir, né? Só que eu falei: não dá certo. E quando eu cheguei aqui, eu fui tratado, irmãos, na comunidade, porque eu vi uma tamanha simplicidade, irmãos, na liderança da comunidade. Sabe, as pessoas simples, né? Tanto que para mim descobrir quem era a liderança da comunidade levou mais ou menos uns 6 meses ou mais tempo. Porque da igreja onde eu fazia parte, você já sabia logo quem era obreiro e quem não era. Porque primeiro o obreiro tinha que andar de terno e gravata, e segundo, no púlpito, né, assim, no palco, tinha as cadeiras, né, bem bonitas, diferenciadas para a liderança da comunidade, né? E quando eu olhava para aquele, é o auge do ministério, quando eu for um líder, eu vou estar no bambambam. E quando eu cheguei aqui, eu vi toda aquela simplicidade na liderança, eu fiquei: meu Deus do céu, o negócio aqui é diferente. E Deus começou a trabalhar, irmãos, essa motivação em mim, uma motivação saudável, de querer fazer as coisas para o Senhor, sabe, pensando sempre em agradar a Deus. Então, queridos, é muito de suma importância que quando vier motivações erradas em nós, né, seja no nosso trabalho, seja em relação à igreja, seja em relação ao grupo social, que nós possamos dominar essas motivações que possam querer surgir em nós. E que possamos dizer não. Se vier a motivação de querer fazer as coisas para agradar o ser humano, para querer aparecer, que nós possamos repreender no nome de Jesus e pedir a ajuda do Espírito Santo. Porque um dos frutos do Espírito Santo, irmãos, é o domínio próprio. É se dominar, é se controlar. Então, quando vier esses desejos pecaminosos que queiram despertar motivações que não agradam ao Senhor, a gente possa pedir a ajuda ao Espírito Santo, pedir que Ele possa nos ajudar e que Ele possa tirar essas motivações erradas do nosso coração. Que elas não possam nos dominar. E para nós encerrarmos, irmãos, esse momento, eu queria ler um texto de Paulo, que ele escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, o verso 23 e o verso 24. Os versículos anteriores, Paulo ele vai ensinar, irmãos, sobre os deveres domésticos, de as pessoas fazerem as coisas domésticas em relação ao outro, em relação à família, em todos os aspectos, fazer como se estivesse fazendo para Deus. E ele encerra o capítulo 3 falando: tudo o que fizertes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque servis a Cristo, o Senhor. Então, queridos, Paulo ele aqui incentiva a igreja de Colossenses a tudo que eles forem fazer, fizesse de todo o coração, como se estivesse fazendo para o Senhor. Então, tudo que nós formos fazer, irmãos, seja diante do nosso trabalho, diante da nossa família, diante da igreja, tudo que nós formos fazer, que a nossa motivação seja agradar o Senhor, sabendo que a nossa recompensa vem dele. Porque eu tenho toda certeza, irmão, eu tenho essa convicção no meu coração, de que quando nós fazemos as coisas para o Senhor, nós não somos decepcionados, porque Deus ele é justo, ele é fiel, e nele nós podemos depositar total confiança, sabendo que ele não vai nos decepcionar. E quando nós, irmãos, pensamos dessa maneira, que tudo que nós vamos fazer é para o Senhor, tudo fica mais fácil, irmãos. Tudo fica mais simples. Uma das coisas que eu faço, irmão, né, e é porque eu já tive a oportunidade de liberar perdão para cada coisa na vida, irmão, que foi só Jesus mesmo para me ajudar. Mas uma das coisas também que me ajudou, irmão, foi pensar dessa maneira. Porque quando alguém errava contra mim e eu errava contra alguém, o que me motivava a pedir perdão era eu pensar assim:
rapaz, eu tenho que pedir perdão porque primeiro Deus se agrada disso. Porque eu sei que assim como Jesus ele me perdoa, é assim como eu perdoo meu irmão, assim é como Deus vai me perdoar. E Deus ele se agrada dos humildes, dos quebrantados de coração. Então, toda vida que alguém errava comigo, ou eu errava com alguém, o que me motivava a pedir perdão e a liberar perdão era eu pensar que eu estava fazendo isso para o Senhor, que Deus se agradava disso, que se eu tivesse essa atitude, o Senhor ia ficar feliz comigo, ia se agradar da minha atitude. Então, irmãos, em qual que seja a área da sua vida, eu lhe motivo aqui nesse momento, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor, para Ele, sabendo, irmão, que a sua recompensa vem dEle, e não fazendo pela recompensa, mas porque você ama Jesus, porque você adora esse Jesus. Então é por isso que você tem que fazer as coisas como se fosse para Ele, pensando em agradar a Ele, porque só Ele, irmãos, é digno de honra e de toda a glória. Amém? Então que você possa curvar a sua cabeça nesse momento, para que nós possamos orar, né, e pedir ao nosso Criador que possa colocar no nosso coração as motivações corretas, as motivações certas, para nos ajudar, né, a viver uma vida saudável diante da sociedade. Então curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu queria nesse momento, te agradecer pela misericórdia, pelo amor, pela bondade que há em nós, que o Senhor nos abençoou. Jesus, eu queria nesse momento pedir que o Senhor possa visitar o coração de cada uma das pessoas que estão me assistindo, no meu coração, né, para que o Senhor possa colocar no nosso coração, Pai, as motivações saudáveis, né, as motivações corretas. E que o Espírito Santo, Senhor, aquele que convence o nosso pecado, possa nos encher de Sua presença. Porque nós sabemos, Senhor, que isso é através do Teu Espírito Santo que nós conseguimos vencer o pecado, que nós conseguimos ter domínio próprio para dominar os desejos que são despertados em nós, que vai tentar nos arrastar por caminhos enganosos e tortuosos. Então, em nome de Jesus, nesse momento, eu oro para que o Senhor possa nos ajudar, nos encher do Teu Espírito Santo, Senhor, para que a gente tenha essa capacidade de dominar os desejos pecaminosos que despertam em nós, que tentam nos motivar, tentam nos arrastar, nos seduzir para pecar contra Ti. Nos livra, Senhor, também, nos reveste da armadura de Deus, para que a gente possa suportar todas as obras malignas, tudo aquilo que o inimigo faz para tentar nos derrubar e tentar nos afastar da Tua presença. Então pedimos que o Senhor possa estar conosco, nos fortalecendo e nos ajudando. E eu queria, Pai, nesse momento também te entregar o nosso domingo, que a gente possa ter um domingo abençoado na Tua presença, que o Senhor possa repreender todo o mal sobre nós, e que a Tua paz, que excede todo o entendimento, a Tua graça, possa estar sobre nós durante toda a semana, que a gente possa ser luz, Senhor, aonde a gente for, para que a gente possa fazer a diferença, para que pessoas possam olhar para a gente e glorificar o Teu nome, e nos ajude, Senhor, sempre a colocar o nosso coração nas motivações corretas, nas motivações saudáveis, para que a gente possa fazer a Tua vontade, para que a gente não possa ter o mesmo destino que Ananias e Safira, que Simeão, né, que vários outros personagens bíblicos que nós vemos que infelizmente se perderam, né, ou morreram espiritualmente por conta das suas motivações erradas. Então, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor possa colocar as motivações certas no nosso coração. E eu oro para que essa mensagem, essa semente que foi plantada no nosso coração, possa servir de crescimento, de fortalecimento, para a gente nos ajudar, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.